Olá pessoal, tudo bem? Então, aqui na aula de hoje, nós vamos ver sobre as funções trigonométricas, seno, cosseno, e vamos ver um pouquinho sobre tangente, tá bom? Nessa aula, eu não vou ficar muito na teoria, tá bom? Porque eu vou tentar focar mais nos exercícios. Mas para resolver esse exercício, nós devemos saber primeiro quais são os valores fundamentais dos senos. Eu deixei aqui para vocês na tela. Devemos saber qual que é o formato de uma função seno. Também deixei aqui para vocês na tela, tá bom? E também quais são os valores fundamentais do cosseno, tá certo? Tá aqui na tela também para vocês. E o gráfico de uma função cosseno. Vamos fazer os exercícios? Aí durante os exercícios eu vou falar um pouquinho mais sobre o sinal da função seno. No primeiro e no segundo quadrante positivo, terceiro e quarto quadrante negativo. Lembrando que a contagem dos quadrantes, nós começamos da seguinte maneira. Nós começamos com primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Função seno, 1 e 2 positivo, 3, 4 negativo. No cosseno, né, o estudo do sinal vai ser positivo no primeiro, negativo no segundo, terceiro negativo e quarto positivo. Tá bom? Nós veremos também hoje um pouquinho sobre as funções trigonométricas senoidais, que elas vão ter um formato um pouquinho diferente para a gente poder calcular o que é o período, né? Lembrando que a função seno, pessoal, ela é da seguinte formato, ó. Ela vai fazendo esse formato, essa onda, ao longo do tempo, né? Ela vai formando essa onda aqui ao longo do tempo. Então, na função seno, na função cosseno, nós temos então o que nós chamamos de período. O que é o período? É o momento onde a função começa e termina. Começa e termina. Mas como assim começar e terminar? É o momento onde ela, após começar e terminar, ela vai se repetindo ao longo do tempo. Então, o período de uma função cosseno, uma função seno, uma função tangente, é onde a função começa e aonde ela termina. Depois ela vai só repetindo esse ciclo, por isso que elas são funções periódicas, porque elas têm ciclos que se repetem. Nós vamos ver também um pouquinho dessa fórmula aqui na aula de hoje, entender um pouquinho ela. Mas vamos começar primeiro com esse exercício aqui, ó. Determine cosseno de x, sabendo que o cosseno de x vai estar entre π sobre 2 e π. Então, o que significa isso? Vamos entender que o cosseno de x vai ser um valor, olhando aqui a função, o círculo trigonométrico, que o cosseno de x vai estar entre π, que é os 180 graus, e o π sobre 2. Quer dizer que o cosseno de x vai estar no segundo quadrante e quer dizer que o cosseno do x será um valor negativo, tá bom? Então, só ler a primeira linha aqui do exercício, eu tenho essa informação. O seno do x vai ser 3/5. Lembre-se de que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Porque a função seno e a função cosseno, elas se relacionam dessa forma. Tá? Elas são funções que vão se relacionando ao longo do tempo, tá bom? Então, ó, eu vou aplicar a fórmula. No lugar do seno de x ao quadrado, eu vou colocar, então, ó, no lugar de seno de x ao quadrado, eu vou colocar o valor 3/5 ao quadrado. No lugar do cosseno de x ao quadrado, eu vou substituir por uma incógnita
x ao quadrado, tá? Igual a 1. 3 ao quadrado é 9. 5 ao quadrado, 25. Mais x ao quadrado igual a 1. Tá bom? Eu vou passar o 9/25 para o outro lado. Então, vai ficar da seguinte maneira. X ao quadrado é igual a 1 menos 9 sobre 25. O número 1, que está aqui na conta, né? Nós podemos substituir ele por um valor de base 25, né? Então, eu vou substituir aqui, ó, para fazer a conta. X ao quadrado é igual a 25 sobre 25. No lugar do 1, eu coloquei 25 sobre 25. Sobre menos 9, 25 avos. 25 menos 9 vai me dar que x ao quadrado é igual a 16 sobre 25. No lugar do quadrado, aqui do x ao quadrado, eu vou passar para o outro lado da igualdade em formato de raiz. Raiz de 16, raiz de 25. O que me dá como resposta que o x pode ser mais ou menos 4 sobre 5. Bom? Mais ou menos. Por quê? 4 vezes 4, 16. Menos 4 vezes menos 4 também dá 16. Só que a resposta tem que ser no segundo quadrante. Então, como a resposta tende ao segundo quadrante, o valor será negativo. Então, x é igual a menos 4 quintos. Pois o cosseno de x tem que estar no segundo quadrante. Agora nós vamos ver um outro exercício onde, use os valores notáveis do seno para calcular pela redução ao primeiro quadrante seno de 5π sobre 6 e seno de 4π sobre 3. Tá? Então eu vou ter que usar neste exercício essa tabelinha aqui, tá bom? Olhando essa tabelinha aqui, tá? E eu consigo identificar que o 5π sobre 6, o seno é igual a meio, tá bom? O seno é igual a meio. Só de olhar a tabela, eu já consigo saber a resposta, tá bom? Mas vamos supor que eu não tivesse a tabela e eu só soubesse os ângulos fundamentais, que é 30, 45 e 60. Então eu vou demonstrar para vocês aqui como que nós iríamos fazer para também chegar ao valor de meio, né? Então, e saber qual que é esse ângulo em graus e não em radianos. Então vamos lá. Então, para fazer isso, na letra A, eu vou fazer da seguinte maneira. Π é igual a 180 graus, tá? Esse valor aqui vai ser sempre como base da nossa regra de 3. E 5π sobre 6 é igual ao ângulo que eu quero achar. Regra de 3, multiplica em cruz. Então vai ficar da seguinte maneira. Π vezes o x é igual a 180 vezes 5 vezes o π sobre o 6. X é igual a 180 vezes 5π sobre 6. O π que estava multiplicando de um lado, eu vou passar do outro lado dividindo, né? Como ele está multiplicando e como ele está dividindo, eu posso cortar ele. E também eu posso resolver aqui, ó, 180 dividido por 6 vai dar 30. 30 vezes 5, x é igual a 150. Então, x é igual a 150. Quer dizer que o x estará localizado aqui, ó,
no 150. Aí, como que a gente faz? Ó, nós devemos, né, considerar a reta do eixo X, o eixo horizontal, como a medida de partida para contar o ângulo. De 180 para 150, a diferença é 30 graus, né? Então, eu vou rebater aqui no meu primeiro quadrante essa diferença, né, de 0 graus até 30 graus. 30 graus, seno de 30 graus é meio. Então, no primeiro quadrante é positivo, no segundo quadrante também vai ser positivo. Então, o seno de 5π sobre 6 será igual a meio. Tá bom? Vai ser igual a meio. Agora, nós vamos aqui, ó, fazer o exercício B. 4π sobre 3. Seno de 4π sobre 3. Ele está em radianos. Nós vamos converter ele para graus. Então, vamos lá. Eu vou fazer a minha regrinha de 3 aqui no cantinho. Π é igual a 180. 4π sobre 3 é igual a x. Multiplicando aqui em cruz, né? Multiplicando aqui em cruz, eu vou ter a seguinte resposta. Π vezes o x é igual a 180 vezes 4π sobre 3. O π está multiplicando, eu passo para o outro lado da conta da igualdade, dividindo. Então, vai ficar 180 vezes 4π sobre 3 vezes o π. Igual eu expliquei no exercício anterior, dá para cortar esse com esse. Dá para dividir 180 por 3, dá 60 vezes 4, vai dar 180 dividido por 30 dá 60. 180 dividido por 3, 60. 60 vezes 4 vai dar 240 graus. Então, vou localizar aqui, ó, 240 graus. 240 graus vai estar mais ou menos aqui, ó. 240, né? Um pouquinho mais para baixo aqui. 240. 240 graus, o que eu vou fazer para achar o valor dele no primeiro quadrante? Ó, eu vou pegar e vou espelhar ele aqui, ó, no primeiro quadrante, tá bom? Então, no primeiro quadrante, 240 graus, né, equivale a qual valor? Então, vamos pegar aqui, sempre comparando com o eixo X, com o eixo horizontal. 180 para 240, o ângulo correu aqui do eixo horizontal, quantos graus? 60 graus. Então, aqui em cima, ele também vai correr 60 graus. O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Só que aqui, como ele está no terceiro quadrante, o valor é negativo. Então, o que muda aqui é o seguinte, que o seno de 4π sobre 3 é igual, como está no terceiro quadrante, menos raiz de 3 sobre 2, tá bom? 4π sobre 3, tá certo? Ó, tá aqui na tabelinha. 4π sobre 3 vai me dar um ângulo, um valor, né? Raiz de 3 sobre 2, que é o ângulo de 240 graus, tá bom? Menos 4, menos raiz de 3, né? Ó, menos raiz de 3 sobre 2.
Então vamos lá aqui. Menos raiz de 3 sobre 2, tá bom? Agora, em vez do seno, a gente vai calcular o cosseno, tá bom? O cosseno. Começando com 5π sobre 6. 5π sobre 6, a gente já fez a conta aqui, é o ângulo de 150 graus. Tá? Então é a mesma coisa que eu estar falando, que é o cosseno de 150 graus. O primeiro está em radianos, o segundo está em graus Celsius. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó. Cento e 50 vai estar aqui 180, 0 graus, 90 graus. Aqui está mais ou menos 150 graus, né? Então aqui, para chegar nos 150 graus, aqui andou 30 graus. Então no primeiro quadrante também irá andar 30 graus. Só que o cosseno, o sinal da função cosseno é o seguinte: se o ângulo estiver no segundo quadrante, vai ser negativa a resposta. Então o cosseno de 150 graus, a resposta é negativa e é igual ao valor do ângulo de cosseno de 30 graus, só que negativo. Raiz de 3 menos raiz de 3 sobre 2, tá bom? 315 vai estar localizado aqui, ó, no seguinte ponto. Vamos olhar aqui para baixo. Vai estar localizado mais ou menos aqui, ó, 315 graus, tá bom? 315 graus. Rebatendo 315 graus no primeiro quadrante, vai dar mais ou menos aqui, ó. E qual que é esse valor? 360 menos 315, comparando sempre ao eixo horizontal. Vai dar qual o valor pra gente? Se eu pegar 360 menos 315, o ângulo correu, não é 60, é 45. 360 menos 315 dá 45. Então, aqui em cima também corresponde ao ângulo de 45 graus. O cosseno de 45 vai ser igual a raiz de 2 sobre 2. Então, o ângulo de 315 também vai ser positivo, porque no quarto quadrante também é positivo. Então, ficou aqui pra gente, ó, 315 raiz de 2 sobre 2. Agora nós vamos ver o exercício 13. Determine os valores reais de m para os quais as seguintes equações tenha solução: seno de x igual a 2m menos 7 e seno de x igual a 3m menos 2. Eu vou fazer o exercício A. O exercício B, eu vou deixar para vocês as respostas aqui, apenas a resposta, para ver se vocês conseguem chegar também nesta resposta que eu vou deixar para vocês. Então o A eu vou fazer, o B eu vou deixar apenas a resposta para ver se você consegue fazer e praticar aí o exercício, tá bom? Então vamos fazer o exercício A. O exercício A. Como eu estou falando da função seno, a função seno ela tem a seguinte característica, que o limite superior dela é 1 e o limite inferior dela é menos 1. Por padrão, a função seno de x tem esses limites. Se ela tem esses limites, superior e inferior, lembrando que o limite de uma função, as amplitudes de uma função, é igual à imagem da função. Então quer dizer que é o valor que determina a função. Então a função seno de x
sempre a função seno de x vai estar entre esses dois intervalos. Então quer dizer que no lugar da função seno de x, eu vou ter que colocar o m aqui no meio, né? Para que ele seja verdadeiro, ele tem que obedecer a essa especificação da imagem. O menos 7 eu vou passar para os dois lados da igualdade somando. Então vai ficar menos 1 mais 7 menor ou igual a 2m menor ou igual a 1 mais 7. Menos 1 mais 7, 6. 2m, 8. 1 mais 7, 8. O 2 passa multiplicando os dois lados. 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. Então, o m vai estar entre o intervalo de 3 e 4. Aí, na resposta, a gente coloca no seguinte formato. Que a solução do exercício é o m pertence aos reais com x sendo m, né, estando entre 3 e 4. O m sendo o valor 3 e 4, a função vai ser verdadeira. Ela vai ter o limite superior igual a 1 e o inferior igual a menos 1. No exercício B, para o vídeo não ficar muito comprido, eu vou deixar apenas a resposta para vocês tentarem praticar. Deixa aí algum comentário se vocês não conseguiram, tá bom? Para que talvez aí no próximo vídeo eu possa ajudá-los a resolver. Então a resposta do B vai ser a seguinte, ó. Vou deixar aqui para vocês tentarem praticar. Pratiquem aí, porque na matemática nós temos que praticar para poder acertar os exercícios. Então a resposta do B vai ser essa aqui. Você acertou? Comenta aí no vídeo. Bom, professor, eu acertei, consegui. O senhor me ajudou aí a fazer o exercício. Vamos lá. Aqui, ó, considere as funções g e f definidas por seno de 4x, a função f, a função g, 1 menos o cosseno de x. Então, essa aqui também é tranquila, tá bom? Como que nós vamos fazer ela? O seno de 4 vezes, no lugar do x, tá bom? Aqui, ó, no lugar do x, eu vou colocar esse valor aqui, ó, que está definindo a função. Então, eu vou colocar que vai ser π sobre 2. 4 dividido por 2 vai ser que o seno é igual a 2π. Para quem não lembra, qual que é o valor de seno de 2π? Pausa o vídeo e vê lá no comecinho dele qual que é o valor que está na tabela, que vai ser 0, tá bom? Na f de g, a função g, né, desculpa, eu vou fazer a mesma coisa. No lugar do x, eu vou colocar o π, tá bom? Vai ficar da seguinte maneira, então. 1 menos o cosseno de π. O cosseno de π, pessoal, é igual a menos 1. Então, vai ficar da seguinte maneira. 1 menos menos 1. 1 menos menos 1 é igual a 1 mais 1, que é 2. Menos com menos vai dar 2. Então, a resposta é 2. Tá bom? A 9, nós temos que achar o período das seguintes funções. Bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vamos lá. Essas funções, elas não é apenas o seno, não é apenas o cosseno, não é apenas a tangente. Ela tem vários números ao redor dela. Então, nós chamamos de função senoidal. Tá? A função senoidal, ela tem o seguinte formato. Ó. Ela vai ter o formato A mais o B vezes o cosseno, abre parêntese, de C vezes o X mais o D. Tá bom? Vamos relacionar agora cada uma das letras. Qual que é a letra D? 4π é π sobre 3. Qual que é a letra C? É o número 2. Qual que é a letra B?
É o número 2. Qual que é a letra A? Não tem no exercício. Então, provavelmente aqui era o 0. Provavelmente não. Era o 0. Como é o 0, a gente não coloca. Então, ela vai ficar nesse formato aqui. O período da função, conforme eu já falei aqui no vídeo, ele tem uma definição aqui na forma, que vai ser: quando for cosseno, o período vai ser da seguinte maneira. Então, letra C aqui, ó, letra C. O período vai ser... Deixa eu só copiar aqui o exercício para a gente poder... Então, o cosseno de... O período de duas vezes o cosseno de 2x mais π sobre 3 vai ser, quando é cosseno, o período é igual a 2π sobre módulo de C. O módulo, pessoal, quando o número é negativo, ele torna-se positivo. Quando ele é positivo, permanece positivo. A função cosseno tem o seguinte formato, tá? Ela começa aqui em cima, faz a senoide e se repete ao longo do tempo. O período dessa senoide é esse valor aqui, ó, onde ela começa e aonde ela termina. Daqui para frente, ela só vai se repetindo. E é definido por 2π sobre C. O C nós descobrimos ali comparando que vai ser sempre o valor que está acompanhando, multiplicando x dentro do parênteses. Então, vai ser o número 2. Então, aqui eu vou substituir. Vai ficar 2π sobre o módulo de 2, que é 2. 2 divide 2, 1. Então, o período dessa função aqui, ó, se eu fosse desenhar, por exemplo, no GeoGebra, vai ser π. O período dessa função vai ser π, ou 3,14. De 3,14 em 3,14, a função vai se repetindo, tá bom? Tangente. Tangente, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Aqui vai ser o A mais o B vezes a tangente de C vezes o x mais o D. O C, então, ó, vai valer π, tá bom? A tangente, o período da tangente é um pouquinho diferente. Ele vai ser π sobre o módulo de C. Como o C é π, então vai ficar π dividido por π. O período dessa função é igual a 1. Aqui é a mesma coisa, ó. Letra E. Escreve aqui embaixo, ó. Vai ficar A mais B seno de CX mais o D. No lugar do B, ó, como não está aparecendo, é sempre o 1. E o C vai valer π. É só comparar uma função com a outra ali. Função senoidal com a função em cima, vocês localizam facilmente quem que é o C. O período do seno, ele é igual ao período do cosseno, que vai ser 2π sobre o módulo de C. Então vai ficar 2 vezes o π sobre o módulo de π, que é π. Corta π com o π, fica o período igual a 2. Então, respostas: A, C, período igual a π. Letra D, igual a 1. Letra E, igual a 2. Comenta aqui no vídeo, coloca a opinião de vocês, se vocês acertaram, conseguiram fazer, tá bom? Então, pausa o vídeo. Antes de eu ter começado o exercício, tenta fazer e depois vocês vejam a resposta, se deu certo. É assim que a gente estuda a matemática, é fazendo, é praticando, tá bom? Último exercício aqui, pessoal, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Se a f de x é igual a alfa mais b vezes o seno de x, tem como gráfico. Então, tem aqui o gráfico. Então, qual que é o valor do A? Qual que é o valor do B? Vamos lá, então. Ó.
Aqui nesse gráfico tem algumas informações importantes. Nós sabemos que o período dessa função é 2π, certo? Então a metade desse período aqui, ó, não está no gráfico, mas nós temos que pensar. Se o período é 2π, a metade do gráfico vai ser 2π dividido por 2. Então a metade do gráfico aqui, ó, vai ser π, certo? Metade da metade vai ser esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, metade da metade, meio π. Primeiro ponto que nós temos que colocar no gráfico. Não está no exercício, mas nós temos que colocar porque ajuda a resolver o exercício. Nós temos então que a função, ela tem o seguinte formato. Ela tem o formato A mais o seno, desculpa, né? A mais B vezes o seno de x. Tá certo? Então nós temos que descobrir quem que é o A, quem que é o B. Primeiramente, eu vou analisar esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, que é o ponto 0. Então, quando a função tende a 0, no gráfico aqui da função, ó, ela vai tender a 1. Então, quando x é 0, o gráfico da função bate no ponto 1 aqui, ó, do y. Quando x é 0, a função é igual a 1. Aí que eu vou fazer, ó. Eu vou pegar que 1 é igual a A mais B vezes o seno quando x é igual a 0. O seno de 0, pessoal, é 0. 0 vezes o B é 0. Então aqui vai dar 0. Então, já aqui nós sabemos que o valor do A é igual a 1, tá bom? E como que nós sabemos o valor do B? Pegamos outro ponto aqui no gráfico. Por exemplo, o ponto onde o x é igual a π sobre 2. Então, quando x é igual a π sobre 2, o gráfico da função vai encostar no eixo x em menos 1. Então, quer dizer que menos 1 é o resultado da função A mais B vezes o seno, quando o seno é π sobre 2. O A nós já descobrimos, o A vale 1. Seno de π sobre 2, pessoal, é o seno de 90 graus, que é igual a 1. Então, no lugar do seno de π sobre 2, nós colocamos o valor 1. 1 vezes B é igual a B. Então, pode até apagar aqui. Então, ó, o 1 vai ficar então assim, ó, o resultado final. Menos 1. O 1 está positivo, passa para o outro lado negativo e é igual a B. Então, menos 1, B é igual a menos 2. Eu vou aqui, ó, grifar também para a gente saber. Então, a resposta vai ser a letra D, tá bom? Deixa aí o comentário, coloca aí quais os exercícios vocês acharam mais difícil de resolver, tá? Lembrando, ó, deixa eu voltar aqui em cima rapidinho. Lembrando que tem que decorar pelo menos, pessoal, esses valores aqui fundamentais. Esses valores fundamentais de seno tem que decorar, tá bom? Se quiser mandar muito bem no vestibular. Tem que ter a noção de qual que é o formato da função seno. Tem que decorar esses valores de cosseno fundamentais, ou que nós chamamos de notáveis. Tem que saber qual que é o formato de uma função cosseno, tá bom? E também, ó, saber o estudo dos sinais. Função seno, positivo, positivo, negativo, negativo. Função cosseno, positivo, negativo.
negativo, positivo. Tá bom? Em especial aqui, pessoal, eu vou trazer para vocês só vou mostrar aqui rapidamente o GeoGebra, só para vocês, para quem nunca viu, poder ter uma noção de como ele funciona, tá bom? Então abrir aqui o GeoGebra para vocês verem ele. Então, o GeoGebra é um aplicativo onde nós podemos desenhar os gráficos. Só vou desenhar para vocês algumas funções que nós vimos na aula de hoje. Eu vou desenhar para vocês a função seno. Tá vendo? Ele já traz para a gente as ondinhas aí da função seno. Vou também trazer para vocês a função cosseno. Então você coloca y, dá o igual, vem aqui, procura o cosseno, coloca o x, pronto, ó. Então observa que a função seno é vermelha, função cosseno é azul. Elas são bem parecidas, elas só estão defasadas aí uma em relação à outra, tá bom? E para finalizar, ó, também para quem quer entender um pouquinho mais, o formato da função tangente. Para quem nunca viu, a função tangente, tá, pessoal, tem esse seguinte formato aí, ó. É o laranjinha que está na tela. Então, essas três funções são chamadas de funções trigonométricas com períodos, tá? Por que períodos? Porque ela nunca tem fim, ó. Ela é infinita, tanto para frente quanto para trás. Elas nunca têm fim, tá? Mas ela, o que ela tem? Ela tem um período. O que é o período? É o momento que ela começa, é o momento que ela termina, e daí depois para frente ela só vai se repetindo esse mesmo formato. Então, vamos dizer que o formato seria o período da função. Deixa aí no comentário, deixa um like e valeu, pessoal, obrigado.